Mix Labs, sua agência de podcasts. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui esta noite. Era tarde da noite quando meu irmão me ligou. A sua voz estava tensa, o que já era um sinal de que algo estava errado. E aí? Eu perguntei, preocupado. Ele começou a falar sobre o seu filho, o Lucas, que estava vagando pela casa à noite há algumas semanas. Isso em si era estranho, mas o pior era que ele frequentemente sussurrava coisas no ar vazio. No começo, meu irmão pensou que era apenas uma coisa de criança, talvez um amigo imaginário ou algo assim. Mas Lucas não era o tipo de garoto que tinha amigos imaginários e seu comportamento estava começando a ficar mais perturbador. Ele evitava olhar os seus pais nos olhos e sempre que perguntavam sobre, ele sempre respondia com um simples nada. Seu tom evasivo deixou o meu irmão cada vez mais desconfiado. Uma noite, enquanto Lucas vagava pela casa, meu irmão decidiu segui-lo silenciosamente. Ele viu Lucas parado no corredor, olhando para a parede branca em branco, sussurrando coisas inaudíveis. Enquanto tentava entender o que seu filho estava dizendo, ele percebeu que as palavras não faziam sentido. Eram sons desconexos, quase como uma língua desconhecida. O medo então tomou conta dele, mas ele não sabia o que fazer. No dia seguinte, quando eu os visitei, meu irmão me contou tudo. Eu, obviamente, tentei acalmá-lo, dizendo que talvez o Lucas estivesse apenas passando por uma fase estranha, algo que passaria logo. Decidi tentar me aproximar dele para ver se ele me contava alguma coisa. Afinal, ele sempre foi muito apegado a mim, seu tio. E se algo estivesse errado, bom, provavelmente ele iria me dizer. Passei a tarde brincando com o Lucas. Ele parecia normal, ria das minhas piadas e me contava sobre a escola. Mas notei uma certa distância em seu olhar. Era como se ele estivesse lá comigo, mas a sua mente estava em outro lugar. Eu pensei que talvez ele estivesse apenas cansado, mas aquela sensação de desconforto não me deixou. Então, antes de sair, eu decidi tirar uma foto dele para mostrar para minha namorada, que sempre achou o Lucas adorável. Eu tirei várias fotos. O Lucas posou e riu, e por um momento eu realmente acreditei que ele estava bem. Naquela noite eu mostrei as fotos para minha namorada. Ela sorriu enquanto olhava para os primeiros, mas quando chegou no último, seu sorriso desapareceu. Quem é essa pessoa? Ela perguntou, olhando para mim com uma mistura de confusão e medo. Eu ri, pensando que era uma piada. Pessoa? Ele estava sozinho na foto. Ela então me mostrou a foto e meu coração congelou. Ao lado do Lucas havia uma figura sombria, quase indistinta, mas claramente ali. Parecia uma sombra, mas que com uma forma quase humana. Não havia como ser apenas uma sombra normal, não com esse tipo de clareza. E eu não conseguia entender. Ninguém estava lá quando eu tirei a foto. Olhei para a imagem por vários minutos, tentando encontrar uma explicação que seja lógica, mas nada fazia sentido. O medo então começou a se espalhar pelo meu corpo, uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. Liguei imediatamente para o meu irmão, mas ele não me atendeu.
Enviei-lhe uma mensagem pedindo para que ele me ligasse o mais rápido possível, mas a sua resposta demorou um pouco. Enquanto isso, a minha mente estava correndo, tentando processar o que aquilo poderia significar. Quando meu irmão finalmente ligou de volta, eu estava um pouco desesperado. Eu contei a ele sobre a foto e, a princípio, ele pensou que era apenas uma ilusão ou falha na imagem. Pode ser apenas um mau funcionamento da câmera. Isso acontece, né? Disse ele, tentando me tranquilizar. Mas eu sabia que não era isso. Havia algo na expressão do Lucas naquela foto. Algo que eu não tinha notado antes. Um leve sorriso, como se ele soubesse que aquela figura estava lá. Naquela noite eu não consegui dormir. Continuei olhando para a foto várias vezes, tentando decifrar o que era aquela figura. Parecia ter um rosto, mas estava um pouco distorcido, como se não fosse totalmente humano. Algo me disse que isso não era apenas uma imagem, mas era uma presença real. Eu comecei a me perguntar se Lucas já tinha visto essa figura antes e se era sobre isso que ele estava sussurrando à noite. Decidi que no dia seguinte iria à casa do meu irmão e mostraria a foto pessoalmente. Eu queria ver a reação dele e talvez até a de Lucas, mas quando cheguei lá, algo estava diferente. A casa parecia mais escura, como se a presença daquela figura tivesse permeado todo o lugar. Meu irmão estava pálido e Lucas mais quieto do que nunca. Parecia que todo mundo lá sabia algo que, eu não sabia. Mostrei a foto ao meu irmão e a sua expressão mudou imediatamente. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para aquela imagem. Quando ele finalmente falou, sua voz estava tremendo. Isso não é possível, disse ele. Perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ele não conseguiu articular uma resposta clara. Ele apenas repetia que isso não poderia ser real. Lucas estava por perto e olhou para a foto. Para minha surpresa, ele não ficou nem um pouco assustado. Na verdade, ele olhou para mim e disse com o tom mais natural do mundo: "Esse é meu amigo." Meu coração disparou. Seu amigo? Eu perguntei, tentando manter a calma. Lucas assentiu, ainda com aquele sorriso estranho. Ele vem me ver à noite. Ele disse que vai me levar para um lugar bem melhor. Meu irmão entrou em pânico e começou a gritar com Lucas, implorando para que ele parasse de dizer essas coisas. Mas Lucas continuou sorrindo, como se soubesse algo que não sabíamos. Eu não sabia o que fazer. Foi tudo muito surreal. Decidi que precisávamos de ajuda. Alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo. Mas quem? E como poderíamos explicar isso para outra pessoa? Nos dias seguintes, Lucas ficou ainda mais distante. Ele parou de falar com os pais e começou a passar mais tempo sozinho no seu quarto. Meu irmão começou a perder o controle, tentando desesperadamente obter alguma explicação de seu filho, mas Lucas permaneceu em silêncio. A tensão naquela casa era palpável, como se algo estivesse prestes a acontecer. Continuei visitando, tentando estar lá, mas o sentimento de desamparo era avassalador. Uma noite, enquanto eu estava lá, ouvi Lucas falando sozinho lá no quarto. Aproximei-me da porta, tentando ouvir o que ele estava dizendo, e o que eu vi fez o meu sangue gelar. Eu tô pronto. Eu tô pronto para ir com você. Entrei rapidamente no quarto, mas Lucas estava sozinho, sentado na sua cama, olhando para a janela. Quando perguntei com quem ele estava falando, ele apenas sorriu e disse: "Ele disse que está quase na hora." Eu não sabia como reagir a isso, e meu irmão estava à beira de um colapso. Decidimos então que seria melhor levar Lucas a um psicólogo, alguém que pudesse entender o que estava acontecendo ali com a sua mente. Mas algo me disse que isso não era apenas psicológico. Na noite anterior à consulta, recebi um telefonema desesperado do meu irmão. Ele estava gritando, dizendo que Lucas havia desaparecido. E eu corri para a casa deles o mais rápido possível e encontrei o meu irmão desmaiado no chão da sala. Ele se foi.
Ele foi com ele. Ele repetia, chorando incontrolavelmente. Perguntei o que havia acontecido, mas ele não conseguiu me explicar. Procuramos em toda a casa, no quintal, em todos os lugares que Lucas poderia estar, mas ele não estava em lugar nenhum. A janela do seu quarto estava aberta e o vento frio da noite soprava. Mas não havia sinal nenhum do Lucas. Chamamos a polícia, mas eu sabia que no fundo eles não encontrariam nada. Lucas se foi, tomado por aquela figura, aquele amigo que só ele podia ver. Os dias seguintes foram um borrão de busca e desespero. Meu irmão mal conseguia comer ou dormir, consumido pela culpa e pelo medo. A polícia investigou, mas não havia pistas, nenhuma explicação lógica para o desaparecimento do Lucas. As únicas coisas que restaram foram as fotos que eu havia tirado e a imagem daquela figura sombria que ainda me assombra até hoje. A foto foi mostrada a alguns investigadores, mas nenhum deles conseguiu explicá-la. Alguns disseram que era apenas uma sombra, uma ilusão, mas eu sabia a verdade. Aquilo era real. Foi uma presença malévola que tirou o Lucas de nós. E a pior parte era saber que Lucas estava pronto para ir, que ele havia aceitado isso como inevitável. Meu irmão nunca se recuperou totalmente. Ele culpa-se todos os dias, revivendo aquele momento em que Lucas olhou para a foto e disse que era seu amigo. Eu, por outro lado, tento seguir em frente, mas essa imagem não me deixa descansar. Eu não posso deixar de olhar para a foto de vez em quando, na esperança de ver algo que possa me ajudar a entender, mas tudo que vejo é o mesmo horror que me aterrorizou naquela primeira noite. E às vezes, quando a casa está em silêncio, acho que eu escuto a voz do Lucas pedindo ajuda. E bom, pessoal, obrigado por assistir. Obrigado por ouvir o episódio de hoje. É uma grande satisfação apresentar isso aqui para vocês. Eu tô um pouco zoadinho hoje, né? Curiosidade, acho que eu tenho alguma alergia a sushi ou peixe, não sei. Mas sempre que eu como eu fico ruim. E aí eu sempre insisto em comer. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o podcast, se inscrever, tem as estrelinhas pra gente poder subir no ranking, tá? Estamos postando episódios todos os dias e a meta é que continue assim, tá? Se quiserem mandar seus relatos, todos já sabem o e-mail, nãodurma@gmail.com, certo? Sigam também lá no Instagram, no YouTube, tá? Todos os episódios vão pro YouTube, como vocês sabem. E é isso. Até amanhã, dia 17 de agosto. Espero vocês aqui no Spot pra gente poder curtir junto mais uma historinha aí. Pra gente poder curtir o episódio, blá blá blá. Que papinho, hein, Luiz? Que papinho. Você me envergonha, sabia? Eu sou um ser maligno. Você tem que fazer jus, cara. Eu tô no teu corpo. Cara, já falei pra você que você tem que ser mais amigável. É porque você é um ser maligno que você tem que ser um otário. Beleza? Então vamos trabalhar isso aí, belezinha? Vamos terapia, alguma coisa, pra você se tornar um ser melhor. E é isso, pessoal. Até amanhã.